Por que o Irã odeia tanto Israel e quer exterminá-lo do mapa? Assista esse vídeo para que você conheça a verdade e saiba um pouco da história do que a Bíblia diz. Por que o Irã odeia tanto Israel? A resposta está na Bíblia, e talvez você nunca tenha percebido. Você já se perguntou por que essas duas nações vivem em tensão constante e agora parecem à beira de uma guerra? A resposta é mais simples do que você imagina, e é isso que vou te contar agora. Mas atenção, não estamos falando do povo em si. Estamos falando das raízes espirituais, políticas e proféticas que alimentam esse conflito há séculos. E para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo. Antes de ser chamada de Irã, essa terra era conhecida como Pérsia. E acredite, ela aparece várias vezes na Bíblia. Foi o rei Ciro da Pérsia quem permitiu que os judeus saíssem do cativeiro da Babilônia e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Esdras 1 verso 1 a 4. Ou seja, no início, a relação entre judeus e persas era boa, mas isso mudou. Durante o reinado de outro rei persa chamado Xerxes, ou Assuero, surgiu um homem que queria aniquilar todos os judeus da terra. O nome dele? Hamã. Isso está no livro de Ester. Hamã odiava os judeus, especialmente um deles, Mardoqueu, um homem fiel a Deus que se recusava a se curvar diante de Hamã. Ferido no orgulho, Hamã não quis atacar só Mardoqueu, mas tramou um plano para exterminar todo o seu povo. Mas o que Hamã não sabia é que Ester, a rainha, era judia, e com coragem e sabedoria, ela intercedeu diante do rei. Hamã foi desmascarado e acabou perdendo a vida na mesma forca que preparou para Mardoqueu. Essa história é celebrada até hoje no feriado judaico de Purim como um livramento de Deus, mas também marcou profundamente a memória do povo judeu e da tradição persa. Por séculos, a Pérsia foi um império poderoso, mas no século XX, tudo mudou. Em 1979, aconteceu a Revolução Islâmica. O Irã passou a ser governado por ayatolás, líderes religiosos xiitas, que enxergam o Estado de Israel como ilegítimo. Eles não reconhecem o direito de Israel existir e veem o país como uma afronta ao Islã, especialmente por estar na Terra Santa. O próprio líder supremo do Irã já declarou publicamente o desejo de eliminar Israel do mapa. São palavras deles, não invenção nossa. Mas por que tanto ódio? Alguns estudiosos dizem que esse ódio tem raízes políticas e religiosas. Outros enxergam algo mais profundo, espiritual, porque o mesmo espírito que agiu em Hamã é o mesmo que tenta se levantar até hoje para destruir o povo de Deus. Mas assim como no livro de Ester, Deus ainda guarda Israel. E o que a Bíblia diz sobre o futuro? No livro de Ezequiel 38, a Pérsia é mencionada como uma das nações que se levantarão contra Israel nos últimos dias, junto com Gog, Magog e outros povos do norte. A profecia diz que essas nações formarão uma coalizão e virão atacar Israel, mas Deus mesmo intervirá e mostrará ao mundo que Ele é o Senhor. Ezequiel 38, 23 diz: Assim, mostrarei a minha grandeza e santidade e me revelarei aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. O que está acontecendo hoje não é só política, é também espiritual. O conflito entre Israel e Irã não é algo novo. É antigo, profético e aponta para algo maior. Mas isso não deve gerar medo em nós. Deve gerar discernimento. Porque tudo o que a Bíblia previu está se cumprindo diante dos nossos olhos. Se você assistiu até aqui, comente. Deus é fiel. Isso nos ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que a Bíblia é mais atual do que o noticiário. Que Deus te abençoe. É lamentável ver muitas pessoas apoiando o lado errado. Até mesmo aqueles que se dizem cristãos ficando do lado oposto, do lado do inimigo. Não estou aqui fazendo apologia à guerra, porque nós sabemos que quem perde com essas guerras são apenas as pessoas inocentes. E os poderosos continuam lá, guardados, protegidos e depois de tudo ficam mais poderosos ainda. Só que nós não podemos também se deixar enganar por tudo que os outros falam. Porque aí fora nós vemos um esforço muito grande que as pessoas estão fazendo para colocar a população contra Israel e fazendo apologia aos terroristas e aos ditadores. Fiquei sabendo até mesmo que o presidente do Brasil cogitou enviar o exército ajuda para ajudar o Irã, né, nessa guerra. É vergonhoso, né? Ver o Brasil tomando posição do lado errado. Olha o que a palavra diz em Salmos 122. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. E também no Salmo 128 está escrito: E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então que possamos orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, que possamos orar pela paz de todo mundo e que todos sejam salvos, porque essa é a vontade do nosso Deus. Que Deus te abençoe e não se deixe enganar por tudo que você ouve.